Câmara Municipal de Barretos sente-se honrada e agradece a presença de todos. O ilustre presidente desta casa, o vereador Existo Hélio Fernandes César, dará início aos trabalhos. Em nome da Câmara Municipal, legítima representante do povo da cidade de Barretos, e em nome de todos os vereadores da atual legislatura, a qual tenho a honra de presidir, declaro abertos os trabalhos da presente sessão solene, que tem por finalidade principal a entrega do diploma de atirador de destaque do ano ao jovem Rodrigo Gonçalves Vaz. Solicito ao primeiro secretário, na sua ausência, o nosso vice-presidente, Sebastião Rodrigues Oliveira Mandioquinha, por favor, assuma a primeira secretaria, para proceder à leitura do edital de convocação desta sessão solene. Edital número 553, sessão solene. Existo Hélio Fernandes César, presidente da Câmara Municipal de Barretos, do Estado de São Paulo, no desempenho de suas atribuições legais. Faço saber que, de conformidade com os dispositivos do Regimento Interno, por iniciativa desta presidência, ficam os senhores vereadores convocados para a sessão solene a realizar-se no dia 27 de novembro de 2007, terça-feira, às 20 horas, na sede desta Câmara Municipal, para a outorga da diploma de atirador de destaque do ano ao jovem Rodrigo Gonçalves Vaz. Nos termos do Decreto Legislativo 14/2007, cumpra-se fixando-se no local público de costume as distribuições da cópia dos senhores vereadores para a ciência, dado e passado ao gabinete da presidência da Câmara Municipal de Barretos, aos 23 de novembro de 2007. Eu, Sebastião Rodrigues Oliveira, faço-me o lugar do primeiro secretário. Digito presente, subscrevo, assino. Existo Fernando César, presidente, e eu, Sebastião Rodrigues Oliveira, registrado e publicado na Secretaria Municipal da Câmara Municipal de Barretos. Por determinação do presidente Existo Hélio Fernandes César, procederemos neste momento à formação da mesa diretora. Convido o segundo sargento Marcelo Duque da Silva, chefe da instrução do tiro de guerra. Convido também o segundo sargento Ailton de Souza, instrutor do tiro de guerra. Convido também o tenente PM Luciano Borges, que neste ato está representando o senhor Major PM Silvio Carlos Silva Mendonça, comandante do 33º BPMI. Quero convidar também o primeiro sargento Hassan, que neste ato está representando o primeiro tenente PM Emerson Jesus Veloso, comandante do posto de bombeiros. Em nome da Câmara Municipal, do povo de Barretos e do nosso homenageado, agradeço aos membros da mesa por nos honrar com suas ilustres presenças. Neste momento, quero nomear o vereador Sebastião Rodrigues e o Luiz Carlos Anastácio Paçoca para que conduza a mesa o homenageado, o jovem atirador Rodrigues Gonçalves Vaz. Solicitamos a todos os presentes
que se coloquem em pé, voltados para a bandeira nacional, para a execução do hino nacional brasileiro. Gostaríamos de destacar a presença das seguintes autoridades: o vereador da Câmara Municipal de Barretos, Sebastião Rodrigues de Oliveira, o vereador Luiz Carlos Anastácio e o vereador Existo Hélio Fernandes César. Neste momento, vamos proceder homenagens em nome do Tiro de Guerra de Barretos a personalidades com a entrega das medalhas das Forças de Paz da ONU. Medalha Cinquentenário das Forças de Paz do Brasil. As Forças de Paz do Brasil foram criadas em 22 de novembro de 1956, através do decreto número 61/56, do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, para integrarem a Força Internacional de Emergência da ONU no Egito, tendo, desde então,
atuado com brilhantismo no contexto internacional, presentes em todos os continentes, sendo objetivo das associações brasileiras das Forças Armadas Internacionais de Paz da ONU, preservar a memória destas forças e projetar seus valores para o futuro. A Medalha Cinquentenário das Forças de Paz do Brasil, instituída pela Resolução da ONU número 1/05, destina-se a premiar e reverenciar o culto aos nobres atributos daqueles que tenham praticado ações meritórias, enaltecedoras do nome da pátria brasileira, que é detentora do Prêmio Nobel da Paz de 1988 e 2001, perante as demais nações e em sinal de reconhecimento aos valores militares, espírito de civismo, preservação da memória e serviços prestados à pátria. Convidamos as autoridades civis e militares e personalidades barretenses homenageadas para se postarem à frente da mesa dos trabalhos. Convido o senhor Existo Hélio Fernandes Césare, o segundo sargento Marcelo Duque da Silva, o segundo sargento Ailton de Souza, o vereador Sebastião Rodrigues de Oliveira, o senhor Altamiro Rocha Correia, o senhor Ivo Bertolino Cruz, o senhor Tiago Henrique de Oliveira de Ângelo, o senhor Paulo Henrique Teixeira Filho, o senhor Jerônimo Luiz Musetti, que neste ato está sendo representado pelo filho Pedro Miguel Musetti. O presidente do Legislativo barretense, Existo Hélio Fernandes Césare, e o segundo sargento Marcelo Duque da Silva, chefe de instrução do tiro de guerra, farão as condecorações dos agraciados com a Medalha das Forças de Paz da ONU.
Em cumprimento à Lei número 3.845/2006, a mesa da Câmara sentiu-se honrada em apresentar o projeto de decreto legislativo que concedeu o diploma de atirador destaque do ano ao jovem Rodrigo, de grandes virtudes e certamente orgulho aos seus pais e familiares. Parabéns e que Deus lhe ilumine e proteja. Quero destacar a presença do secretário municipal de suprimentos, Carlos Eugênio Zardini. Para que proceda a saudação ao homenageado, usará da palavra o vereador Sebastião Rodrigues de Oliveira, o Mandioquinha, proponente da lei que instituiu o diploma Atirador Destaque do Ano. Boa noite, meus senhores, minhas senhoras, autoridades aqui presentes, civis e militares. Nesse momento, através do meu grande amigo e companheiro, como eu posso dizer assim, primeiro-tenente Luciano, eu quero cumprimentar toda a mesa. Aos tiros de guerra são uma experiência brasileira vigente desde 7 de setembro de 1902, quando o brasileiro Vicente, desde 7 de setembro de 1902, quando Antônio Carlos Lopes fundou, na cidade do Rio Grande do Sul, uma sociedade de tiro ao alvo com finalidades militares e, depois de 1916, foram impulsionados pela pregação patriótica de Olavo Bilac, patrono do serviço militar, sendo consequência, sobretudo, desde um esforço comunitário municipal. O objetivo do TG é formar revistas de segunda categoria aptos ao desempenho de tarefas no contexto da defesa territorial de defesa civil. A formação do atirador é realizada no período de 40 semanas, com uma carga horária semanal de 12 horas, totalizando 480 horas de instrução, a 1/10 de 36 horas destinadas a instruções específicas do curso de formação de cabos, sendo que 1/3 desse tempo é direcionado para materiais relacionados com ações de saúde, ação comunitária, defesa com civil e meio ambiente. Diante de todo exposto, do TG é um bom exemplo de como é possível conciliar a prestação do serviço militar obrigatório com as atividades civis do jovem convocado que participam de ações comunitárias, com projetos com crianças e adolescentes em situação